E de acordo com a própria decisão do Flávio Dino, da Carmen Lúcia, do Barroso e do Moraes, cabe mandado de segurança. Juristas do Twitter, está claro agora por que o André Mendonça pode e deve apreciar o mandado de segurança? E não só deve julgar procedente. E de uma tacada só, se ele fizer isso, de uma tacada só, ele vai conceder o que foi pedido pelo advogado Felipe Martins, Dr. Chiquini, e ao mesmo tempo ele vai estar dizendo para o mundo: as decisões do Moraes são decisões teratológicas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Barroso critica a tarifa anunciada por Trump. Compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país, disse o ministro. O entendimento inicial era de que o Itamaraty deveria ficar responsável pelas respostas ao governo norte-americano, mas o ministro resolveu expressar a opinião do STF. Mais uma autoridade resolveu se manifestar em relação ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre os produtos exportados pelo Brasil. Em carta divulgada na noite deste domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, critica a medida. Em 11 parágrafos, o magistrado não menciona o nome do presidente norte-americano. Entretanto, faz questão de registrar que considera a decisão do republicano de aplicar tarifas aos produtos brasileiros como algo feito a partir de compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Além disso, o juiz do STF chama a tarifa de sanções. A postura pública de Barroso tem a ver, no entanto, com a defesa feita por Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta direcionada ao presidente Lula, na última quarta-feira 9, o político norte-americano afirma que a forma como o ex-chefe do Palácio do Planalto tem sido tratado pelas instituições brasileiras é uma vergonha internacional. Conforme a apuração da revista Oeste, a manifestação de Barroso ocorre depois do entendimento inicial de que o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, o Poder Executivo, seria responsável por eventuais respostas ao governo dos Estados Unidos. Ele, contudo, resolveu expressar a opinião do STF como instituição. Olha quem fala que Trump está tendo uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Logo o ministro da Suprema Corte que disse, em alto e bom som, nós derrotamos o bolsonarismo. Será mesmo que é Trump que está tendo uma compreensão imprecisa dos fatos? Eu acho que é o próprio Barroso que ainda não entendeu direito. A juíza Ludmila Lins Grilo pode ajudar Barroso a compreender melhor o que realmente está acontecendo. Vejam o vídeo. André Mendonça pode suspender a ação penal da suposta trama golpista. É isso mesmo. André Mendonça é o relator de um mandado de segurança apresentado pela defesa de Felipe Martins. Isso porque o juiz do STF foi sorteado para essa posição na sexta-feira 11. A ex-juíza Ludmila Lins Grilo mostra algo inédito que nenhum jurista mostrou até agora. Vejam o vídeo. O Dr. Jeffrey Chiquini, que atualmente assumiu a defesa do Felipe Martins, entrou, a meu ver, de forma correta, com um mandado de segurança no STF contra os abusos, né, que estão sendo praticados contra o seu cliente. Pois bem, esse mandado de segurança caiu no plantão com o André Mendonça, que vai, ele ali está sendo agora instado a apreciar as liminares que foram pedidas pelo Dr. Chiquini. O Dr. Chiquini está atacando várias irregularidades. Por exemplo, é porque é tanta coisa que é até difícil de falar aqui. Mas, por exemplo, ele entrou com um agravo regimental já tem um tempo, em 4 de julho de 2025. Esse agravo regimental até hoje não foi apreciado. O que o cara faz? O cara entrou com o recurso. Sabe? Então, não precisava ter entrado com mandado de segurança caso tivessem julgado o agravo regimental. Mas só que como eles não julgam o agravo regimental, faz o quê? Tem que entrar com mandado de segurança. Na segunda-feira, amanhã, vão se iniciar as audiências do núcleo 2 da ação do golpe. E o Dr. Chiquini diz que ele não teve acesso à íntegra dos autos. Como que vai se iniciar a fase de instrução lá do grupo 2? Vão começar as audiências e não dão acesso integral aos autos ao advogado.
Então, por exemplo, tem muita coisa lá que o Dr. Chiquini diz que ele não teve acesso ainda. Por exemplo, as ERBs, né, as estações de rádio base, são aquelas estações que dizem onde que o celular estava, né, qual a localização do celular das pessoas, a extração do conteúdo dos celulares, etc. Ele alega, o Dr. Chiquini, que a acusação, o Paulo Gonet, já teve acesso a essas informações há mais de um ano. E ele também alega a incompetência, claro, do STF por falta de prerrogativa de foro. Pede a revogação das cautelares que estão em vigor contra o Felipe, etc. E esse pedido, ele é urgente, porque inclusive ele pede o adiamento da audiência que está marcada para amanhã, até que essas irregularidades sejam sanadas. Ele pede a apreciação de todas essas questões no agravo regimental que nunca foi apreciado. Então ele entrou com mandado de segurança. E tem também outros abusos, né, nesse caso específico do Felipe Martins, como indeferimento de testemunhas. O Moraes indeferiu a oitiva do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Talhaferro. O Eduardo Talhaferro seria uma baita testemunha. Nunca que um juiz normal, um juiz lá de primeira instância, nunca indeferiria uma testemunha do calibre do Eduardo Talhaferro. O Talhaferro ia falar tudo ali que aconteceu. Claro, ia ser horrível para o Moraes, por isso que ele indeferiu. Um juiz desse nunca pode estar no cargo. Ou seja, ele indeferiu a testemunha do réu para se safar, porque a testemunha do réu ia falar dele, Moraes. O Moraes indeferiu até o depoimento da esposa do Felipe. E tem tudo a ver ouvi-la. Ela ia dizer ali, não, naquele dia tal, vocês disseram que ele estava nos Estados Unidos, ele estava comigo em casa, passeando, não sei aonde, tem foto dele passeando com a mulher, com os amigos, não sei o quê. É uma testemunha que poderia, né, endossar tudo que já foi dito e a gente está cansado de saber. O Dr. Chiquini, ele falou ainda que o Alexandre de Moraes liberou quase 80 terabytes de informações 5 dias atrás. 5 dias antes do início da fase de instrução. Como é que você vai analisar essa quantidade de terabytes 5 dias, faltando 5 dias para a instrução começar? Isso aí impede totalmente que os advogados tomem conhecimento de tudo e possam fazer uma defesa adequada do seu cliente. Se o Ministério Público teve já 1 ano acesso a tudo isso, como que 5 dias antes da instrução ele dá acesso? É claro que isso é uma quebra da paridade de armas que deve haver entre acusação e defesa. Beleza, essa é a situação. Essa é a situação. Aí, o que começou a acontecer no X, no Twitter? Sabe aquela galera do Twitter que acha que qualquer coisa que acontece no mundo, tá no mundo, é para atacar o Bolsonaro? Ah, sei lá, eu fiz café na cozinha e eu derrubei o café no chão. Tava pensando no Bolsonaro. Qualquer coisa que aconteça, essa galera diz que é para atacar o Bolsonaro. Aí esse pessoal lá no X, eu peguei até aqui um exemplo, tapei o nome do perfil, é fake, né? Mas mesmo assim eu tapei. Isso aqui é um tweet, tá? Isso aqui é um tweet. Eu mesma fiz esse print. Apareceu lá no comentário do post que eu fiz. As mídias ligadas ao Partido Novo, lembrem-se que o Dr. Jeff Chiquini se filiou ao Novo recentemente. As mídias ligadas ao Partido Novo estão criando uma falsa expectativa de que o André Mendonça pode suspender a ação do Xandão. Isso é falso. O objetivo é sempre o mesmo, desgastar o Bolsonaro. Olha só o que essa galera tá pensando. Eu vou comentar isso tudo hoje. Fica aí. Eu acho que hoje o TV Justiça vai demorar um pouquinho, né? Mas, enfim, eu vou explicar. Quem vai precisar dormir, né, fica tranquilo, dorme e amanhã vê o restante da explicação. Mas, enfim, não deixa de perder essa explicação, ainda que não seja ao vivo, porque eu vou mostrar aqui hoje no TV Justiça o argumento, todo o argumento para o André Mendonça usar se ele quiser. Porque estão espalhando uma notícia no Twitter de que o André Mendonça não pode fazer isso de jeito nenhum, que a jurisprudência é pacífica, não sei o quê. E ninguém está considerando as coisas que eu vou mostrar para vocês agora no TV Justiça. E que eu não vi ninguém, rigorosamente ninguém, na internet dizendo. Só quem está aqui no TV Justiça vai saber. Certo? Enfim. Então, esse pessoal não explica. Esse pessoal não explica como que o Dr. Chiquini fez para o André Mendonça ser sorteado. Vocês conseguiram entender o que esses bolsonaristas fanáticos... Eu não estou dizendo que todo bolsonarista é fanático. Eu só estou dizendo que tem um grupo de fanáticos que acaba causando mal, acaba assim, enxergando, né, fantasma ali debaixo da cama. Na cabeça deles, eles acham... Olha só que absurdo. Eles acham que o Dr. Chiquini
por ser filiado ao Novo, entrou com mandado de segurança, torcendo para cair com o André Mendonça, já sabendo que esse mandado de segurança não poderia ser deferido, para o André Mendonça ter que indeferir e ele poder falar mal do Bolsonaro. Vocês conseguiram entender o raciocínio dessa galera? O doutor Chiquini lá, advogado, assim, caçando coisa para fazer, para ajudar o cliente dele. Eles acham que o doutor Chiquini, ao protocolar o mandado de segurança em favor do Felipe Martins, fez isso para falar mal, no final das contas, para falar mal do André Mendonça. De propósito, para cair com o André Mendonça, sabe-se lá como é que ele ia fazer para cair com o André Mendonça, mas enfim, aí não me pergunta para mim, né? Quer dizer, entrou com o mandado de segurança para cair com o André Mendonça, para o André Mendonça negar, e aí o doutor Chiquini e todo mundo poder falar mal do André Mendonça, para prejudicar o Bolsonaro, que foi quem indicou. Olha o raciocínio dessa galera. E eu vou dizer, um monte de gente comentou. Tem muita gente embarcando nessa. E hoje, nós aqui no TV Injustiça, vamos desconstruir isso aí que eles estão espalhando. Então, assim, em vez dessa galera estimular o André Mendonça a agir corretamente, eu vou dizer que sim, tem saída jurídica legal, constitucional. Tem. Só que o que essa galera está fazendo? Estão dizendo de antemão que a jurisprudência do STF não permite de jeito nenhum, para já previamente passar pano para uma provável, possível, eventual, futura covardia em fazer o certo. Quer dizer, isso aí é a passada, eu nunca vi disso, é a passada de pano prévia. Quer dizer, eles já vislumbram que, não, esse cara vai arregar. Então, deixa eu já passar o pano antes. É a passada de pano prévia. Nunca vi isso. Geralmente, assim, a pessoa faz a cagada e depois a pessoa passa o pano, né? A pessoa passa o pano depois que a cagou ali. Aí você vai e passa o pano, é limpa. O pessoal tá passando o pano antes da cagada. Mas, enfim. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui é o print que eles estão divulgando para dizer, não cabe habeas corpus contra ato de ministro, diz plenário. Aí eles estão circulando esse print aqui, os juristas do Twitter fizeram um print do Conjur, aí eles estão usando o print do Conjur. Olha o nível. Você aqui que frequenta aqui o canal TV Injustiça, você não pode embarcar nessa. Hoje eu vou te dar todos os argumentos para mostrar que isto aqui é a superfície do direito, assim, é o direito raso, que tem tanto mais riqueza envolvendo isso aqui. Aí eles pegam essa decisão aqui e dizem, não cabe, então fizeram isso de propósito para falar mal do ministro Dedé. Será? Esse pessoal que fica criando essas versões, né, de que tudo é para atacar o Bolsonaro, querem destruir o Bolsonaro. Hoje eu vou explicar por que o André Mendonça pode dar uma decisão boa, pode conhecer do mandado de segurança. Eu vou explicar juridicamente isso, tá certo? Conheço este posicionamento aqui e também reconheço que é o majoritário, mas hoje eu vou mostrar o outro lado. Porque se eu estou dizendo que esse aqui, de fato, é o posicionamento majoritário, isso significa que existe um posicionamento minoritário. Correto ou estou falando bobagem? Eles estão fazendo circular esse print como se esse fosse o único posicionamento. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, e vou mostrar, porque eu mato a cobra e mostro o pau. Vocês vão ver com os olhos de vocês. Vocês não vão precisar acreditar em mim nem um segundo. Eu vou mostrar que isso aqui é o posicionamento majoritário. Mas existe uma jurisprudência minoritária. Lembra do Marco Aurélio Melo, ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou? Ele costumava muito ser o minoritário. Vocês lembram? O tribunal votou assim, assim, assado, com voto isolado, minoritário do ministro Marco Aurélio. Lembra como ele era minoritário? Qual o problema, senhor André Mendonça, senhores apoiadores enfáticos do Bolsonaro, qual que é o problema de um ministro do STF
assim como o ministro Marco Aurélio Mello, ser minoritário, mas marcar a sua posição. Qual que é o problema? Se for a posição certa, o juiz ele não pode ter medinho de decidir. Como é majoritário, então eu vou ficar aqui com eles, né? Não, você tem que colocar lá o seu voto com o direito que você entende correto. Eu acho que essa galera que faz isso, né? Pessoas como a desse print aqui, tá no meu entendimento, eles atrapalham o Bolsonaro. Coloca o Bolsonaro em descrédito. Assim, até eu não sei se o Bolsonaro aprova essas pessoas, eu nunca vi falar nem contra nem a favor. Então, não sei se o Bolsonaro aprova esse tipo de coisa. Porque, a meu ver, coloca o Bolsonaro em descrédito. Aliás, eu já vi até uma teoria no Twitter dizendo que essas pessoas, na verdade, são anti-bolsonaristas. Porque acabam queimando o filme do Bolsonaro. Mas, enfim, são teorias, né? Teorias. Aí não dá para dizer se sim ou que não. Realmente, eu nunca ouvi falando, nunca vi o Bolsonaro nem demovendo essas pessoas de fazer isso e nem endossando. Eu não vi fazendo nenhuma coisa nem outra, então eu não sei, certo? Mas vamos ao que interessa. O André Mendonça poderia ou não, pelo menos até agora, eu estava acompanhando, até agora eu não soube dele ter decidido. Sim, em tese era para ter decidido até hoje, no plantão, ou mais tardar amanhã de manhã, já que a audiência já vai começar amanhã, né? Enfim. Deixa eu tirar isso aqui. Pode o André Mendonça conceder ou não essa liminar em mandado de segurança? Como vocês viram aí, o entendimento majoritário que a galera está espalhando na internet aqui, o Mendonça não pode de jeito nenhum e ele vai ser obrigado, coitado, vai ser obrigado a indeferir e os bolsonaristas ainda vão ficar tristes com ele. Então, será que é isso mesmo? Eles dizem, né, que já tem essa jurisprudência consolidada, no sentido de que não cabe mandado de segurança e nem habeas corpus contra decisão do ministro do STF. Então não pode o ministro do STF chegar lá e canetar o outro ministro do STF. Então eu pergunto, procede essa informação? Ou será que isso aí é um daqueles argumentos que todo mundo fica repetindo a mesma coisa sem parar para pensar nem um minuto no que está falando? Só porque o coleguinha disse. E só porque, de fato, existe a jurisprudência. Então eu vou adiantar para vocês. Quem está propagando essa informação está propagando algo pela metade. E por algum motivo. Provavelmente desconhecimento. Eu acho que essas pessoas realmente veem aquele print ali e acham que é aquilo ali. É aquilo ali, pronto, e acabou. Elas estão apresentando a história pela metade. Mas eu acho que realmente elas não conhecem a outra metade, que é a mais importante e que permite, sim, a apreciação do mandado de segurança pelo André Mendonça. E você vai entender tudo hoje aqui no TV Injustiça. Isso que eles estão falando é verdadeiro nesse sentido, no sentido de que existe, sim, uma jurisprudência tranquila do STF. Tranquila, eu estou dizendo que é tranquila porque é majoritária. Mas, repare, eu disse tranquila, não falei pacífica. Ou seja, uma jurisprudência majoritária. Você vai ver muito mais decisões pelo não conhecimento desses mandados de segurança do que pelo conhecimento. E esse pessoal que está aí enlouquecido para já de antemão passar pano para o André Mendonça, eles param por aí. Eles não contam o restante da história. Eles te entregam essa informação, joga aí, não cabe, MS. Ele está com essa informação e saem correndo. Ele está com essa e saem correndo. É isso que a gente chama de informação rasa, conhecimento raso, que fica só na superfície, não consegue elaborar melhor o que está dizendo. Pois eu não vou parar aqui. Eu vou pegar essa informação deles. Você que assiste a TV Injustiça, você não vai ficar só na superfície. Você vai entender exatamente se a coisa realmente para por aí, ou se tem mais coisa que eles não estão te dizendo. Vamos lá, vamos entender esse negócio. Nesse momento, 17 mil telas sintonizadas na TV Injustiça em todos os canais. Pessoal, primeira coisa. Mandado de segurança e habeas corpus são ações constitucionais. Deixa eu botar aqui na tela. São ações constitucionais, ou seja, elas estão previstas na Constituição. Aliás, é um inciso seguido do outro. Tá? Ambos estão no artigo 5º, ou seja, são cláusulas pétreas. Habeas corpus e mandado de segurança são tão importantes que estão previstos no artigo 5º. Cláusula pétrea. Um no inciso 68 e o outro no inciso 69. E vocês leiam aí, coloquei aí na tela, veja que a Constituição em nenhum momento faz exceções. Ou seja, todo mundo tem direito de entrar com essas demandas. Seja na comarquinha lá do interior de São José das Couves, ou até a última instância, o STF, não importa. Qualquer pessoa tem direito de entrar com mandado de segurança. E aí não está dizendo que não cabe
contra decisões judiciais. Aí não está dizendo que é só contra o prefeito, que é só contra lá o diretor da escola pública, aí não está falando nada. Aí está dizendo, olha, vamos ali no 69. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica para... Ou seja, autoridade pública. Não está dizendo que, exceto juízes, exceto o ministro da STF, está dizendo autoridade pública. Ou seja, é uma expressão absolutamente abrangente que não está excluindo ninguém. Portanto, calma que ainda vai haver outros argumentos. Segura aí. Esse é só um primeiro argumento que eu estou colocando aqui para vocês. Estou mostrando a Constituição. Vocês estão lendo. Autoridade pública, ou seja, quem é autoridade pública? É juiz, é promotor, é delegado, é prefeito. Qual que é a autoridade pública? Delegado, chefe da delegacia de polícia. Qual que é a autoridade pública? Perfeito? Então engloba juízes? Engloba qualquer juiz? Qualquer juiz. O ministro Alexandre de Moraes é uma autoridade pública? É. Portanto, ele também pode ser alvo, como está escrito aqui, de um mandado de segurança. Beleza? Esse primeiro argumento eu acho que está claro, né? Se liga aí que eu vou lançar outros aqui. Segunda coisa. Não tem nenhuma lei que diga que um ministro não possa apreciar um mandado de segurança ou um HC contra o outro. O regimento interno do STF também não fala nada. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então de onde esses ministros tiraram isso? Porque eles tiraram, eles já decidiram isso realmente. Provavelmente uma jurisprudência criada para evitar o mal-estar entre os ministros, né? Um desautorizando o outro. Eles alegam que é para manter a harmonia, manter a coesão do tribunal, como se os juízes tivessem que ter a mesma opinião sobre tudo, né? Mas tudo bem. Eles sustentam o princípio da unicidade, o princípio da colegialidade e também o fato de que há outros instrumentos, como o próprio agravo regimental, aí que o doutor Chiquini já entrou e ninguém julga, né? Agravo regimental, o julgamento pelo plenário, como formas de recurso. Então, não precisaria do mandado de segurança. Só que assim, se o seu agravo não é julgado, não está acontecendo nada, se o seu pedido de julgamento pelo plenário não é julgado, porque não há tempo hábil para isso, o que fazer? Só cabe isso mesmo, habeas corpus e mandado de segurança. Outra coisa que o pessoal deixou cair, né, galera? Os juristas do Twitter deixaram cair uma coisa aqui. Como eu disse, essa jurisprudência é majoritária, mas existe uma jurisprudência minoritária que permite sim HC e mandado de segurança de um ministro contra decisão de outro ministro, em caso de decisões teratológicas. Existe a jurisprudência e vocês vão ver outro aqui, essa jurisprudência aqui no TV em Justiça. O que é uma decisão teratológica? Decisão teratológica, essa palavra é muito usada no direito, mas eu acho que para quem não é do direito deve ser uma palavra estranha, né? Teratológico. Que juridiquês é esse? Vamos traduzir aqui no TV em Justiça. Decisões teratológicas são as decisões absurdas. É um negócio muito absurdo. É uma decisão teratológica. E como eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. Certo? Vamos lá. Aqui é uma decisão da ministra Carmen Lúcia. A Carminha. Olha, agravo regimental, no embargo de declaração, olha, decisão ali, ó, de 13 de junho de 2022. 13 de junho de 2022. Relatora Carmen Lúcia. Olha lá, marcada ali, chamada atenção ali de amarelo. Agravo regimental, recurso ordinário em mandado de segurança contra a decisão judicial. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Súmula 267. O que ela está dizendo aqui? A contrário senso. Caso houvesse teratologia ou ilegalidade flagrante, caberia o mandado de segurança contra a decisão judicial. Aqui ela negou, mas ela está dizendo que como não há teratologia e não há ilegalidade flagrante, ela negou. Mas se houvesse, ela concederia. Então, essa decisão da Carmen Lúcia permite o mandado de segurança contra a decisão judicial. Vamos mais. E segura aí que ainda vai ter mais. Ó, decisão do ministro Barroso. Ministro Barroso, olha o que está escrito lá, está de amarelinho. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional. Opa,
salvo nas hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para sua impugnação. Barroso aqui, estou mostrando para vocês. Aqui ele negou, mas ele disse que sim. Cabe mandado de segurança se a decisão for teratológica, absurda, e não tiver recurso. Vamos continuar? Olha só, 2025, ministro Flávio Dino. Olha o que o Flávio Dino falou. Está marcado ali, item 3. A jurisprudência do STF não admite a impetração de writ, né, o mandado de segurança, contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para sua impugnação. Olha, o Flávio Dino também está dizendo que sim, cabe mandado de segurança contra a decisão dele, judicial, em caso de decisões absurdas. Olha só. Por que o pessoal do Twitter não está dizendo isso aqui? Tá aqui, eu estou mostrando para vocês, não precisa nem acreditar em mim, eu estou mostrando aqui. Sabe quem mais acha que cabe sim, que é possível, excepcionalmente, o mandado de segurança contra a decisão judicial? Vocês sabem quem? Adivinhe. Ele. Ministro Alexandre de Moraes, mandado de segurança número 38.433 de Goiás. Olha o que o Moraes falou. Gente, o Alexandre de Moraes falou. Esta corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ou seja, decisões teratológicas, e inexistam meios para sua... Ele botou inexista meios, né? Mas é inexistam, Moraes. Inexistam meios para sua impugnação. Até o Alexandre de Moraes está dizendo que, excepcionalmente, em caso de decisões absurdas, teratológicas, cabe mandado de segurança. O pessoal do Twitter deixou cair isso aqui. Os juristas do Twitter deixaram cair. Mas aqui no TV em Justiça você fica sabendo dessas coisas. Então, todos nós estamos vendo, botei na tela aí para vocês, que o STF, inclusive o Moraes, admitem esse mandado de segurança, sim, senhor, desde que se trate de uma decisão absurda. Então, caro gafanhoto, eu te faço agora a seguinte pergunta final. As decisões do Alexandre de Moraes são ou não são teratológicas? Sim ou não? Ou é uma decisão, assim, não é só um pouquinho errada, não chega a ser teratológica, né? É só um pouquinho erradinha e tal. Nem cabe MS, não, o André Mendonça não pode fazer nada. Olha só, ou você assume que as decisões do Alexandre de Moraes são teratológicas e, portanto, cabe sim a análise do mandado de segurança, de acordo com a própria jurisprudência do STF, inclusive do Alexandre de Moraes. Todo mundo viu, mostrei aqui, vocês viram. Eu botei aqui na tela para vocês lerem. Ninguém precisa acreditar em mim. Ou você assume que essas decisões do Moraes são decisões normais, que não tem nada demais, né? Não são teratológicas, não são absurdas, são decisões só um pouco erradas, mas não chegam a ser absurdas. Eu, Ludmila, acho que essas decisões são decisões absurdas, teratológicas, degradantes, repulsivas. E de acordo com a própria decisão do Flávio Dino, da Carmen Lúcia, do Barroso e do Moraes, cabe mandado de segurança. Juristas do Twitter, está claro agora por que o André Mendonça pode e deve apreciar o mandado de segurança? E não só deve julgar procedente. E de uma tacada só, se ele fizer isso, de uma tacada só, ele vai conceder o que foi pedido pelo advogado Felipe Martins, doutor Chiquini, e, ao mesmo tempo, ele vai estar dizendo para o mundo as decisões do Moraes são decisões teratológicas. Isso significa que se o Mendonça se esconder naquele entendimentozinho de que não cabe apreciar o MS, né? Isso significa, se ele fizer isso, ele vai estar assinando atestado de que as decisões do Moraes não são teratológicas, ou seja, são aceitáveis. Será que o André Mendonça vai considerar que as decisões do Moraes são aceitáveis? Tá claro. Este canal, TV em Justiça, se compromete, tá? Compromisso público. Eu me comprometo a elogiar o André Mendonça caso ele reconheça
que as decisões do Moraes são teratológicas e, portanto, cabe aplicar o entendimento do próprio Alexandre de Moraes e julgar o mandado de segurança.